A paz do Senhor Jesus a todos, pelo poder do nome de Jesus. A palavra de hoje, meus irmãos, para orarmos a oração do meio-dia. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus, meus queridos irmãos. Graças a Deus. Que palavra gloriosa, meus irmãos. Dando aqui o seguimento. Dando seguimento aqui, meus queridos irmãos, nas 7 cartas do Apocalipse. Hoje a 6ª carta. É tremendo. Isso aqui é tremendo, meus irmãos. Essa aqui é tremenda. Eu creio que foi uma das mais esperadas neste segmento, foi esta carta à igreja de Filadélfia. A palavra, meus irmãos, Filadélfia tem a tradução como primeiro amor, primeiras obras, primícia de tudo. Então nós entendemos que o apóstolo João, ele direcionou a carta à igreja de Filadélfia. Ele estava direcionando a carta a uma igreja que se encontrava correto diante de Deus, da qual Deus falava: eu estou vendo as tuas obras e elas são agradáveis. Eu estou vendo a tua fé e eu me agrado delas. Eu estou vendo a perseverança e eu me agrado delas. Porque nós olhamos e o princípio da palavra, a igreja de Filadélfia está dizendo: escreve isto, diz o que é verdadeiro, o que tem as chaves de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre, o que tem as chaves de Davi, as chaves de Davi. Queridos irmãos, isso é tremendo. Eu vou traduzir esta mensagem: as chaves de Davi. O que tem a palavra de Deus, o que tem o domínio, aquele agora que se tornou o herdeiro, aquele agora que alcançou o trono, aquele agora que tomou posição real, porque a palavra de Deus diz que sobre a descendência de Davi seria um que pegaria ali o reinado e que assumiria o reinado. Queridos irmãos, todos os guardiões que receberam ali a autoridade, o chamado de guardar, quando um vai passar por outro, ele tem que pegar e passar tudo aquilo que ele tem. Alguns guardiões, eles tinham as chaves, então ele pega aquelas chaves dele e passa para o outro guardião, aquele que vai ser o sucessor dele. Então essas chaves de Davi entregou para Jesus agora, o reinado que era de Jesus desde o princípio da fundação do mundo. Mas se a gente começar, meus irmãos, a entender, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que alcançou a graça de Deus, que o nome de Davi ficou no memorial para o resto de todo o curso da vida.
Desde o dia do nascimento de Davi até o dia final das Escrituras, até o final do Apocalipse, existe um memorial de Davi. Todos os profetas citaram Davi. Todos os profetas citaram Davi. Todos eles. A Escritura toda lembra o nome de Davi. Porque verdadeiramente Davi foi um homem a quem Deus amou entranhavelmente. Porque a palavra de Deus diz que Davi era segundo o coração de Deus. Que é isso? Que é isso? Se Davi era uma das pessoas que mais pecava, como? Davi segundo o coração de Deus. Teve muitas pessoas que já pregaram, falavam que Davi era segundo o coração de Deus, porque Davi pecava e se arrependia e não fazia mais. Isso não é ser segundo o coração de Deus. Isso é sinceridade. Peca, arrepende e não faz mais. Está sendo sincero, está sendo fiel. Agora, segundo o coração de Deus, é quando as minhas ações são iguais, são semelhantes à do Deus que eu sirvo, à do meu Deus. Eu vou agir com justiça, eu vou agir com misericórdia. Se tem alguém que está sendo injusto, eu vou buscar fazer justiça. Se tem alguém que está sendo desprezado, eu vou lá e vou amar ele. Se tem alguém que está fazendo algo de errado, eu vou lá e vou fazer conforme Deus faria. Davi era segundo o coração de Deus, porque ele fazia conforme a vontade de Deus. Porque se fosse pecar, Deus peca. Deus erra, Deus mente, Deus falha, de forma nenhuma. A Bíblia diz em Números 23:19, Deus não é homem para que minta. E aí ele diz, eu não sou como o homem que se arrepende. Se eu falo que eu vou fazer, eu faço. Se eu prometo, eu cumpro. Entende agora, meus irmãos? Então Jesus recebe as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e que ninguém abre. Ou seja, se eu falei acabou, acabou. Se eu falei começou, começou. Também Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Agora a morte, vamos supor, chega, bate continência pro rei. O rei diz, o que você quer? Quero matar fulano. Não vai. A morte vai embora chateada. Por quê? Porque ela queria tocar no servo de Deus, mas agora ela não pode. Agora tem alguém que domina. As chaves de Davi estão sobre a mão de Deus, está sobre a mão de Jesus. Agora o domínio, o controle de todas as coisas, o reinado está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Irmãos, e a carta de Filadélfia, primeiro amor, uma igreja que estava desde o princípio do fundamento dela até os dias atuais, não se desviou para a esquerda, não se desviou para a direita, viu muitos irmãos naufragando na fé, muitos irmãos saindo da direção da palavra, muitos irmãos corrompendo seus caminhos, muitos irmãos falando, para que vocês ainda continuam a viver essa vida, para que vocês ainda continuam a se santificar, para que vocês continuam ainda a viver essa vida assim. Olha só, somos abençoados, nós temos tudo, temos dinheiro, nós temos aquilo que nós queremos. Para que você continua sofrendo? Para que viver pela fé? Não é mais fácil a gente viver pela sabedoria que nós adquirimos. Hoje nós conquistamos o mundo e você ainda fica vivendo de fé. Mas a igreja de Filadélfia é uma igreja que ainda não se adaptou a esse mundo e que não vai se adaptar. Ela tem pouca força. Por quê? Porque passa por necessidade, passa por aflição, passa por humilhação, passa por todas essas coisas, mas existe uma palavra que elas estão perseverando, a palavra do Senhor Jesus. Como guardastes a minha palavra, eu também os guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Quando vier o tentador, aquele que é segundo a eficácia de Satanás, vai tentar a muitos,
muitos serão tentados, muitos serão engodados naquilo que eles querem. Vamos supor, eu quero ser rico, quero ser famoso, quero ter dinheiro, quero ter fama, quero ter luxo, quero ter glamour, quero até ser usado nos dons espirituais, quero levantar paralítico, quero fazer todas essas coisas, revelar o profundo e o escondido. Muitos que farão isso nos últimos dias é segundo a eficácia de Satanás e não segundo a eficácia do Deus vivo, porque a palavra de Deus permanece para sempre, e aquele que está desviado da palavra não está segundo o rudimento de Cristo. Porque a tentação vem, irmãos. O diabo fala: eu vou te dar tudo, só que você tem que viver uma vida dissoluta. Você tem que viver uma vida de luxo, luxúria, o pactuamento com Satanás. Entenda o que eu vou dizer aqui agora. O pactuamento com o diabo. As pessoas que se pactuaram com o diabo sem saber, irmãos, eu vou falar, sem elas saberem, são a luxúria que adentraram no coração. Este é o sinal do pacto que muitos estão tendo com o diabo. O pacto que eles estão fazendo com Satanás. É agora que entra aqui a mensagem, onde Jesus está dizendo isso. Aqui na carta de Filadélfia, Jesus está dizendo: Filadélfia, pessoas que estão no primeiro amor, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não aceitaram as ofertas de Satanás. Vocês não aceitaram as oferendas do diabo. Vocês perseveraram na minha palavra, não negaram meu nome, sofreram, foram humilhados, foram trajados de santarrões, foram chamados de todo quanto tipo de nome. Vocês foram humilhados nessa terra, pessoas te massacraram, pessoas que viviam uma vida luxuosa e esfregavam a prosperidade deles nos vossos rostos, dizendo: olha aqui, nós servimos a Deus e nós temos tudo. Você está servindo a Deus e vive essa vida miserável. Será que Deus quer isso para você? Aí você fica com pouca força, pensando: Deus, será que eu estou fazendo isso? Não, mas eu vou perseverar na palavra que me foi dada. Eu vou perseverar naquilo que o Senhor me ensinou desde o princípio. Eu vou andar na santificação, na pureza, no amor, na fé, na justiça, na mansidão de espírito. Eu não vou deixar a luxúria entrar no meu coração. Eu não vou deixar a vaidade entrar no meu coração. Eu não vou deixar a ganância tomar de conta de mim, porque eu não quero esta terra, eu não quero os glamoures dessa terra, eu não quero as riquezas dessa terra, eu quero aquilo que vai me ser dado no reino celestial. E aí Jesus ele fala uma coisa muito importante, meus irmãos: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são. Agora vocês entenderam o pactuamento? O pactuamento com Satanás? Aos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Queridos irmãos, entenda essa mensagem a Filadélfia. Louvado seja Deus. Deus está trazendo uma alerta para nós. Mas eu vou só dar um salto lá na frente e voltar aqui. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Os da sinagoga de Satanás querem que você perca a sua coroa. Os da sinagoga do diabo querem que vocês percam a vossa coroa. Agora, meus queridos irmãos, a decisão é tua, de você ir na dissolução do diabo ou de você seguir a santificação de Cristo, que é o quê? O Espírito Santo ele vem comunicar com você. Agora não vai ser homens, porque hoje todo mundo está cansado da voz de homem. Existe uma palavra que está aqui meio isolada dessa mensagem, mas está junta agora. Agora vamos juntar ela.
aonde Herodes aparece ali com as suas vestes reais diante do povo e começa a se declarar, a se exaltar, e a voz do povo começa a clamar: voz de Deus e não voz de homem, voz de Deus e não voz de homem. O povo clamou a Deus naquele momento, que eles queriam ouvir a voz de Deus e não a voz de homens. Então imediatamente o anjo de Deus desceu, feriu Herodes e comido de bicho expirou. Entender a mensagem? Que o Espírito de Deus, ele trabalha para ajudar o homem. Só basta o homem tomar a decisão correta e clamar, pedir. Fala: Deus, me ajuda. Deus, me ajuda. Não deixe eu perder a minha coroa. Não deixe que a minha coroa venha sair da minha cabeça. Você sabe o que Deus vai fazer, irmãos? Quantas irmãs que são humildes, eu estou falando de pessoas que têm humildade, porque tem muitas pessoas que vivem uma vida de santificação na vestimenta, mas não são humildes, são arrogantes, são medíocres, seguem ainda o rudimento do mundo, seguem ainda aquelas coisas que ela fazia lá no passado, maltratava as pessoas com palavras, maltrata as pessoas com gesticulações, são zombadoras, ainda não se converteram e ainda não tomaram a posição espiritual. Mas estou falando daquelas irmãs simples e humildes. Você sabe por quê, irmão? Porque a maioria dos crentes que deixaram a arrogância chamar de conta fica falando: eu sou crente, mas eu não sou burro, eu tenho que meter a minha espada. Davi, ele matava a pessoa. Davi era soldado de guerra, carnal. Davi não era soldado assim como você pensa. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Só que você vai parar para prestar atenção. Ele, sendo soldado de guerra, ele quis matar o filho dele, Absalão. Ele, sendo soldado de guerra, ele quis levantar a espada para matar o filho dele. Ou antes ele falou: morra eu, mas o meu filho não. E quando o filho dele foi morto pelos exércitos naquela guerra, ele chorou e pranteou, porque ele não queria que o filho dele morresse. Ele preferiu que ele morresse, sendo que a vida dele corria em perigo e todo o povo também correria um grande perigo se o rei Davi morresse. Todos tinham os olhos fitos em Davi, porque Davi era um homem que verdadeiramente andava de acordo com a vontade de Deus. Mesmo errava, falhava, como adulterou, como pecou, como a Bíblia diz que Davi tinha pecados ocultos, e que a Bíblia não revela os pecados ocultos de Davi, mas que Davi escreve nos salmos confessando eles para Deus, e Deus perdoa. Então, meus irmãos, pecar, todo mundo peca. Davi foi considerado um rei para mim, dos que foi segundo o coração de Deus, mas que mais pecou. Josias foi um rei que amou a palavra de Deus, e que ele andou do princípio ao fim nos mesmos caminhos que Davi. Nos mesmos caminhos que Davi, Josias. Mas Davi foi um homem que toda hora você vai ver Davi pedindo perdão. Toda hora você vai ver Davi se arrependendo por um erro. Toda hora você vai ver Davi se arrependendo por uma falha. E Deus perdoando ele. E Saul errava, Deus perdoou. Porque a diferença de Davi, o coração de Davi era arrependido, e o coração de Saul endurecido. Davi errava pelas circunstâncias momentâneas, e Saul errava pela certeza do seu coração, pela dureza do seu coração. Então havia diferença. É por isso que hoje eu tenho que julgar a mim mesmo, se o que eu estou fazendo de errado eu estou fazendo porque quero, ou porque a pressão momentânea é muito grande contra a minha vida. Eu vou tentar enganar Deus, ou eu vou tentar me humilhar para Deus e alcançar o perdão? Isso nós temos que ter em mente, irmãos. Que nós somos sujeitos a errar, a falhar e a todo tipo de coisa. Mas nós devemos confiar no Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos irmãos, entender aí, como eu falei da referência das irmãs, quantas irmãs humildes, que se humilha, que abaixa a cabeça,
está sofrendo dentro de casa, às vezes com maridos que estão presos nos vícios, e elas oram todo dia para ser libertas, às vezes apanha, às vezes sofre muito. Chega na igreja, aquelas vestes dela larga, que ela escolheu essa vida para ela escolheu se santificar. Ela escolheu de uma forma não andar sensual para seduzir ninguém, elas escolheram santificar. E elas não ficam acusando ninguém, não ficam apontando ninguém, não ficam humilhando ninguém. Eu estou falando desses tipos de pessoas que andam como Filadélfia. Eu estou falando de pessoas que andam como as de Filadélfia. As mulheres de Filadélfia, vocês não viram ela batendo boca com ninguém. Hoje o que mais tem, irmãos, é relato de crente barraqueiro. Crente barraqueiro que fica aprontando barraco na porta da igreja, porque eu sou crente, eu não sou burro. Eu tenho que falar logo as verdades para essa pessoa, porque ela precisa se arrepender. As irmãs de Filadélfia são essas irmãs que sofrem caladas, que gemem caladas. E ainda chega aquela que é meio arrogante. Pega na roupa dela. Pra que você tá andando que nem essa velha? Pra que você tá andando dessa forma? E humilha aquela pessoa. E humilha. Sabe o que ela faz? Ela baixa a cabeça dela e chora para Deus. E o coração dela fica limpo, porque ela sabe que aquela pessoa está sendo usada pelo diabo para poder machucar o coração dela. Aquela pessoa já sofre dentro de casa, sofre na rua, sofre no trabalho, sofre com os ataques do diabo, e ainda vem as pessoas cheias de si mesmo, até às vezes cheias de pensamentos malignos, para ferir essas pessoas com palavras. Aí sobre os pastores no altar, que já se deixaram ser corrompidos pelo o conhecimento vão do inimigo, esses conhecimentos que Satanás está dando para muitos pastores. Aí ele já começa a subir no altar e ficar jogando piadinha, começa a subir no altar e ficar humilhando. Agora eu vou falar também as irmãs que dizem estar se santificando, como está dizendo, mas é da sinagoga de Satanás. Está dizendo que está santificando, mas sobe e fica humilhando as irmãs de saia curta, fica humilhando as pessoas que se vestem de forma curta. Eu quero dizer uma coisa: por trás de uma mulher que se veste de roupa curta, que se veste de vestes curtas, que se veste sensualmente, existe um espírito de depressão que circula e tirando esta pessoa ao tempo todo, tentando tirar a vida dela, tentando afastar ela cada vez mais da vida e colocar ela na morte. E sabe quem o diabo está usando? O diabo está usando vocês que ficam acusando essas pessoas, acusando elas em vez de você orar para Deus libertar essa pessoa. E um dia também ela vai andar de vestes como você anda. A igreja de Filadélfia, meus irmãos, é a igreja do primeiro amor. É a igreja que paga o preço pelas almas. É a igreja que não está preocupada com dinheiro. É a igreja que não está preocupada com equipamento elétrico. É a igreja que não está preocupada com reforma de templo. É a igreja que não está preocupada, meus irmãos, com parede, com banco. Mas é uma igreja que está preocupada com o bem-estar das almas, com o bem-estar espiritual dos seus irmãos. Se eles estão comendo bem, se eles estão passando bem. A igreja do primeiro amor é aquela igreja que está sentado lá com um prato de comida na mão. Às vezes ele está comendo ali um pedaço de frango, aí ele lembra: será que o meu membro, pastor, será que o meu membro está comendo um frango? Não vou. Às vezes ele larga o prato dele ali, vai lá na casa do membro para saber o que ele está comendo. Mas hoje o que os pastores estão falando? Você tem que trabalhar, vagabundo. Às vezes a porta está fechada para ele, mas a palavra é essa, a palavra é essa. Isso é a igreja Filadélfia. Isso é o primeiro amor? Ou isso é a sinagoga de Satanás? Mas eu estou dizendo para você, minha irmã, eu estou dizendo para você, meu irmão, que sofre humilhação, você que é humilde, simples, que tem segurado a palavra de Deus, que não tem se desviado nem para a esquerda e nem para a direita, e que sofre com esses ataques momentâneos. Eu estou dizendo esta palavra para você: Deus vai fazer curvar diante dos teus pés todos aqueles que te humilharam, todos aqueles que te massacraram, todos da sinagoga de Satanás vão se curvar diante de você e vão
reconhecer que Deus é Deus na tua vida. Está escrito aqui, meus irmãos. Isso está escrito. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, está entendendo? O que é um judeu, meu irmão? O que é um judeu, minha irmã? Quem eram os judeus da época? Judeus eram um homem que eles eram reconhecidos nas suas vestimentas, na maneira que eles comiam, na maneira que eles se santificavam. Ou seja, judeus não se assentavam com estrangeiros. Judeus não se comunicavam com estrangeiros. Judeus, eles não visitavam casa de estrangeiros, não se hospedavam em casa de estrangeiros. Judeus se comunicava com judeu. Uma mulher judia, ela não se casava com homem estrangeiro, ela se casava com judeu. Homem judeu não se casava com mulher estranha, se casava com judeu, se casava com mulher judia. Então, meus queridos irmãos, a santificação de um judeu era essa. Era uma santificação, ou seja, judeu ele não comia carnes imundas. Judeu ele não comia coisas contaminadas. Judeus não comiam coisas sacrificadas aos ídolos. Judeus eram um povo diferente, povo que tinha zelo pela palavra. Judeus ele tinha que o sábado era o dia sagrado do Senhor. Judeu ele tinha que aquele dia de sábado era o dia da adoração de Deus. Isso não é adventismo. Adventismo não. Isso é judaísmo, que no 7º dia eles ali se dedicavam a Deus em louvor, em adoração, em busca constante pelo Espírito Santo da verdade. Jesus quebrou sim alguns protocolos do 7º dia, sim, mostrando para o povo algumas coisas que eles precisariam enxergar, mas hoje muitos têm mudado e deixado isso para ganância, e o dia de Deus tem passado em vão. Muitos têm preocupado em encher o bolso de dinheiro, encher a carteira de dinheiro, para no domingo ir para o shopping, para os lugares e para as baladas, e tem se esquecido do dia do Senhor. Esta não é a igreja de Filadélfia. A igreja que está com o coração cheio de si mesmo, não, essa não é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era a igreja que andava nos padrões espirituais. Esses que se diziam judeus e não eram, eram os da sinagoga de Satanás, ou seja, tinha aparência de crente, pensava como crente, falava como crente, mas não era crente. Você ia na casa dele, estava zombando os outros. Você ia na casa dessas pessoas, estava escarnecendo. Você ia para todos os lugares, essa pessoa tinha boca suja, falava palavrão, mandava a pessoa ir para todos os tipos de lugares desagradáveis com as suas palavras torpes. Isso não é judeu, é gentil. Vocês estão entendendo o mistério agora? Eu quero me santificar, sim. Eu quero ser judeu? Quero. Eu preciso agir como um, para que Deus venha me aprovar e venha prometer tudo isso que Ele prometeu. Existem 2 cartas, irmãos, aqui na Bíblia. 2 cartas do Apocalipse, aqui no livro de Apocalipse, que Jesus não traz nenhuma repreensão. 2. Às vezes muitas pessoas só têm pensado que é de Filadélfia. Não, eu vi 2. É a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja angustiada não negou Jesus. Estava sendo humilhada, massacrada, mas não negou Jesus. E a igreja de Filadélfia, a igreja do primeiro amor, que era a igreja que estava num grau mais elevado que Esmirna, mas que lutava, não dava o braço a torcer, não abria mão da santa doutrina, não abria mão dos pontos de piedade que Paulo cita nas suas cartas, não abria mão da obra de amor, não abria mão da fé cristã, não estava embaraçado com os negócios dessa vida. Quando chegava alguém na igreja, não enfiava o envelope de dízimo ou voto na pessoa, não. Quando essa pessoa chegava na igreja, sabe o que eles davam para ela? Bíblia, palavra de Deus, libertação, conhecereis a verdade vos libertará. Hoje as pessoas chegam dentro da casa de Deus e acham que é só chegar e fazer qualquer coisa, enfiar um envelope de dízimo nela, que vai mudar a história. Não, não é desta forma não. Tem que dar a palavra de Deus. O povo precisa ser como Filadélfia. Meus irmãos, eu sei que essa palavra hoje ficou extensa, meus irmãos, mas meu coração palpita
Eu dou muito lugar ao Espírito Santo de Deus quando chega nessa carta. Eu creio que Deus ele fala de uma forma tão profunda nessa escritura, a carta à igreja de Filadélfia. E nós falamos aqui, irmãos, por isso todos aqueles que foram aprovados com Cristo, eles vão ser livres da tentação, da provação que há de vir sobre a terra, para provar todo mundo, todos os habitantes. Nós vamos orar agora, meus queridos irmãos. Nós vamos clamar a presença do Santo Espírito. Deus vai falar contigo nesta oração. Deus vai se comunicar com você nesta oração. Você não vai ver, irmãos, eu falo sempre isso. Você não vai ver, eu colocar aqui embaixo aqui número de conta bancária. Ajude essa obra, faça isso, faça aquilo, não. Toda ajuda beneficiária, ela parte do coração de um homem, ela parte do coração de uma mulher. A igreja precisa ter a unidade de amor, como Filadélfia, a unidade de espírito, de se preocupar com as pessoas e não de ser um pedinte. Eu estou vendo aí as igrejas de Deus, está parecendo que se tornaram moradores de rua que fica toda hora pedindo dinheiro. É uma pedição de dinheiro, Para você ser feliz com Cristo, não precisa dessa pedição de dinheiro, irmãos. Falo isso por experiência própria, eu sou feliz com aquilo que Deus me deu, com a graça de Deus. Às vezes não tenho nada para comer, não, mas eu tenho a graça do Espírito Santo. Eu tenho a presença de Deus aqui para anunciar as mensagens de Cristo. Amém? Faço tudo isso, meus irmãos, pelo amor à palavra. Para mim é gratificante, mesmo eu sabendo, digo aqui sim, que muitas pessoas não escutam a mensagem, não escutam aquilo que está sendo pregado aqui, porque eu creio que se escutasse haveria uma grande transformação. Mas eu creio, meus irmãos, no poder de Deus, que Deus ele trará arrependimento às almas. E nós não temos que estar preocupados, mas eu vivo pela fé, eu tenho que ganhar dinheiro, como é que eu vou sustentar minha família? Se você não tem fé de viver como Jesus quer, então aí é onde há necessidade de você ir trabalhar. Mas ficar explorando as pessoas, não, irmãos. É por isso que o Evangelho, cada dia que se passa, está ficando mais extinto. Porque as pessoas têm vindo, o povo do mundo, que nem nós chamamos, nós falamos assim, né? O povo do mundo, eu não tenho isso. O povo de Deus. Porque Deus vai salvar todos eles. Os olhos dele estão vendo tudo. Os crentes só querem meu dinheiro. Os crentes só querem o dinheiro meu. Para que eu vou para a igreja? Só chego lá e dízimo, é dinheiro, é oferta, é construção de igreja, é construção de templo, é construção de sei mais aonde, é tanta construção que não para mais. Mas não se preocupam comigo. Às vezes eu entrei aqui com pensamento de suicídio, tentando me matar e ninguém viu. Isso é a igreja de hoje. Felizmente, irmão. Infelizmente, perderam a visão dos céus e a visão são terrena. Visão passageira. Só olha para aquilo que é passageiro. Por isso nós vamos orar, porque Deus levantou uma igreja ainda nessa terra. Ainda tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Tem 7.000 homens de Deus e mulheres de Deus, ou seja, quer dizer, ainda tem milhares de homens de Deus que ainda estão fazendo a obra da forma que Deus quer. Não é somente eu que estou aqui, não, tem milhares de homens e mulheres de Deus aí fazendo da forma que Deus quer. Por isso vamos orar agora. Eterno Deus e glorioso Pai, diante desta palavra, meu Deus, diante, meu Pai, desta carta, nós oramos aqui, ó Deus querido e Deus amado. Oricanta labassurianda de comanagai, repalabassuri declame anagassurianda de comenévia. Pai, vai tocando agora, meu Pai, neste exato momento, nesta vida. Pai, vai visitando agora, meu Pai, este coração que está aflito e desesperançado. Pai, esta pessoa, meu Pai, que ouviu esta palavra e estava, meu Pai, com pouca força, meu Deus, e ela fez o projeto, meu Pai, o voto fixado dentro do coração dela de não negar o seu nome. Por isso ouve, Deus querido, e fortalece, porque este verdadeiramente é um voto que te agrada. Este é um voto, meu Pai, que está conforme a tua vontade. Ah, Espírito Santo de Deus e da verdade, neste momento, meu Pai, de oração, humildemente nós clamamos a Ti, ó Pai. Oricanta labassurianda labaias,
Ó Deus Santo, Deus fiel, porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é poderoso para ajudar, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é poderoso para beneficiar, e nós estamos aqui, meu Pai, orando e clamando, certos, meu Deus, da vitória, certos, meu Deus, do milagre. Derrama, Senhor, meu Deus, as bênçãos do Espírito Santo sobre esta vida, que está ouvindo agora esta oração. Derrama, meu Deus, do alto céus a glória poderosa do Senhor. Oricanta alabassurianda de comanagai, repalabassuri declame anagassurianda de cantarábia. Espírito Santo de Deus e da verdade, os nossos corações esperam na tua palavra. Vai abençoando esta vida, meu Pai, este ministério, esta pessoa, derramando do altos céus, meu Pai, o refrigério. Igreja do primeiro amor, igreja, meu Pai, da primeira essência, que não tem negado o seu nome, que tem perseverado na palavra, no ensino dos céus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus nós oramos, declaramos, meu Pai, a cura, a bênção, a restauração. O nome do Senhor seja glorificado, Deus querido e Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Opera, meu Pai, grandiosas maravilhas, milagre. Abre as portas, meu Pai, de um bom emprego para esta pessoa. Cura, meu Pai, liberta, restaura e livra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus.